Oiê, vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder conseguir analisar e também entender mais da redação da Unesp, a gente vai analisar hoje uma redação que inclusive não somente tem a nota máxima dos critérios de correção da Unesp, mas que também ela utilizou a Bíblia como repertório. Vale lembrar que em nenhum tipo de vestibular há o impedimento de que você utilize a Bíblia de exemplo. Então, o que a gente vai analisar aqui é como que a pessoa utilizou isso de repertório. Porque do mesmo jeito que a gente poderia falar que não pode se utilizar a Bíblia, a gente poderia falar também que não se pode utilizar filmes, não se pode utilizar desenhos ou até mesmo animações da Disney. Mas o problema não é quando você utiliza o repertório, não é o tipo de repertório que você utiliza, mas é o jeito que você vai utilizar ele ao longo de sua redação. Então lembrando que essa redação ela vai estar dentro do tema que foi pedido na Unesp de 2022, que tem com as seguintes palavras: tudo bem não estar bem? A tristeza em tempos de felicidade compulsória. Essa redação também faz parte do projeto do Desempenhos Med, então eu vou deixar também, inclusive aqui embaixo do vídeo, o link para você poder acessar não somente o Drive, mas para você poder ver também até mesmo depoimentos de outras pessoas que também estudaram para poder passar em medicina, e essa pessoa que passou em medicina, inclusive na Unesp, e também tem esse código QR para você poder escanear e também ver esse trabalho muito legal deles. Então aqui a gente vai acompanhar de parágrafo por parágrafo e a gente vai iniciar com um parágrafo de introdução. Na Bíblia, Eva e Adão são condenados ao sofrimento e à desgraça após comerem o fruto proibido do paraíso. Na mitologia, os seres humanos também são condenados às maldições dos deuses do Olimpo devido à abertura da caixa do conhecimento, a caixa de Pandora. Sob essa ótica, mesmo que sejam obras literárias, elas exprimem a cultura da humanidade ao longo dos séculos, pois é visto que desde muito tempo a tristeza é considerada um castigo, o que concretiza a suposta ideia de que apenas a felicidade deva ser contemplada. Contudo, em tempos de felicidade compulsória, como o atual séculos XXI, a tristeza não deve ser vista como a normalidade, ou seja, não estar bem durante todo momento é completamente normal. Porém, ao não aceitar o estado de melancolia, quando ele estiver presente, o indivíduo pode se utilizar de medidas problemáticas para retornar ao estado ditatorial da felicidade. Então aqui já de forma muito interessante, não somente com a utilização do repertório que a gente tem de Adão e Eva da Bíblia, mas também do uso da caixa de Pandora, a gente já vai ver que a redação ela vai completar um dos critérios de correção da redação da Unesp, que é utilizar todas as palavras do tema. A gente pode perceber, inclusive, do que vai aparecer aqui na esquerda, com a questão do que a gente tem como critério aqui de correção de parte de tema, como a gente tem que ter a inserção das palavras tristeza, felicidade, compulsória e especificando com uma parte da afelicidade. Então aqui a gente percebe que uma das partes mais importantes que existem da redação da Unesp é colocar todas as palavras do tema. Infelizmente, não existe uma parte que coloca que você tenha que colocar repertório a mais. Isso é uma coisa muito específica da redação do Enem. Mas perceba que aqui faz sentido a gente utilizar o repertório tanto da Bíblia quanto também que a gente tem da caixa de Pandora para poder explicar dessa questão da relação humana e cultural entre o ser humano com a felicidade e a tristeza. E assim fica o primeiro desenvolvimento. Em primeira análise, vale saltar que o cotidiano humano está repleto de falsas alegrias, o que pode ofuscar a visão de normalidade da tristeza. Consoante o sociólogo Guy Debord, a sociedade do espetáculo é aquela que propaga a falsa necessidade do indivíduo em se mostrar para os outros através de uma perspectiva hiperbólica de sucesso, por mais que a situação externa do ser não seja a real vivida por ele. Sob esse viés, diante do intenso compartilhamento de momentos aprazíveis pelo senso comum, sejam pelas redes sociais, sejam na rotina do dia a dia, de maneira hegemônica, isso é, sem que pontos negativos da realidade sejam expostos, o indivíduo que participa desse ambiente passa a ver a sua condição como incompatível e imperfeita diante do que é visto nessa espetacularização. Dessa maneira, apenas a felicidade é protagonista no odierno, o que transforma erroneamente o que está à margem disso em anormalidade, como é a relação contemporânea com a tristeza. Então aqui a gente percebe que nesse primeiro desenvolvimento há uma construção da primeira questão do que foi discutido a respeito do assunto, que foi apresentado na introdução, que vai se ter nas linhas
falando que, contudo, em tempos de felicidade compulsória, como o atual século XXI, a tristeza não deve ser vista como uma normalidade, ou seja, não estar bem durante todo momento é completamente normal. Então a gente percebe que aqui o que vai ser construído é uma redação muito bem organizada, então mostrando pra gente quais são os pontos a serem discutidos em cada um dos desenvolvimentos e perceber que no segundo desenvolvimento o que vai aparecer é a questão da não aceitação do estado melancólico. Perceba que quando a gente faz a redação da Unesp, a gente tem uma conversa com a questão do que a gente tem dos textos motivadores. Por exemplo, de onde saiu essa ideia da questão da normalidade que a gente tem da parte de falar que tem-se essa questão de que tudo bem não estar bem? Ele vem justamente de uma questão do texto número 4 dos textos motivadores da redação da Unesp. Ou seja, apesar daqui a gente estar tendo uma redação que está utilizando repertórios fora dos textos motivadores, trazendo conceitos de sociologia, trazendo conceitos de mitologia, a gente percebe que tudo isso conversa com o que está de ideias nos textos motivadores. Em nenhum momento você não tem que utilizar os textos motivadores. Muito pelo contrário, as instruções da Unesp pedem que você utilize, sim, as ideias dos textos motivadores. E assim fica o segundo desenvolvimento. Consequentemente, ao não aceitar o estado melancólico como algo inerente e normal da condição humana, reduções duvidosas são usadas para retornar ao estado de positividade de um sujeito. Diante disso, desde o uso abusivo de fármacos até o envolvimento com drogas ilícitas, tais procedimentos visam retirar de si a consciência do que se passa em determinado momento. Assim, quando uma pessoa não se deixa ficar triste, ela tenta fugir de sua realidade como medida profilática que a faz retornar a uma condição de prazer. Todavia, tais comportamentos são soluções temporárias. Com a volta à realidade, o ser retorna ao seu estado de sofrimento, criando um círculo vicioso, na qual a fuga do real se torna a única saída válida da tristeza, sem se dar conta de que esse sentimento é totalmente comum na vida humana. Com isso, tentar confrontar a inerência de ter só momentos negativos pode agravar ainda mais o sofrimento. E aqui a gente percebe então que chega de nota máxima que tem como critério B da redação da Unesp, que vem da parte do gênero previsto com estrutura macro completa e posicionamento claro defendido pelo autor da redação, e para o desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna e quebra, os argumentos são justificados e desenvolvidos de modo a convergir para o ponto de vista defendido e há progressão argumentativa, texto estratégico e não há contradições. Isso significa que a gente tem aqui uma redação que ela começa apresentando qual tema vai ser discutido, quais são as pautas a serem discutidas e, finalmente, nos parágrafos de desenvolvimento, ele explica tanto a origem, assim como o modo que isso é feito. Porque, mais uma vez, de onde saiu essa ideia que a gente tem na redação falando dessa não aceitação do estado melancólico? Temos justamente isso sendo apresentado na entrevista que a gente tem com um trecho na parte do texto motivador número 3. Então isso significa que se você for perceber na questão da construção dos argumentos, você percebe que no desenvolvimento número 2 não há uma construção a partir do momento do que a gente tem de um repertório que ele sai dos textos motivadores como desenvolvimento número 1. Mas o que é mais importante é um texto organizado. Perceba, se a gente tem a introdução falando de todas as palavras do tema, explicando como que ele se organiza e explicando, então, no desenvolvimento 1, como que isso acontece, por que isso acontece. Então se a gente tem que no desenvolvimento número 1 está falando que o cotidiano humano está de falsas alegrias, que ofusca a visão da normalidade e da tristeza. Tudo bem, por que isso acontece? Como que isso acontece? Ele explica que acontece, assim como tem do espetáculo, a sociedade do espetáculo colocada com um conceito sendo explicado e falando como isso funciona. Temos também no desenvolvimento número 2, falando da parte que a gente tem da não aceitação do estado melancólico. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Então temos aqui falando que há até mesmo o uso de fármacos, a tentativa justamente de fugir dessa realidade. E por que se foge disso? Porque essas soluções são temporárias, inclusive fazendo com que haja um círculo vicioso, fazendo com que isso se repita todas as vezes. Então a gente percebe que nessa redação, se a gente tem uma coisa que vai fazer com que ela se destaque como uma redação que ela é nota máxima, não são os repertórios que estão sendo utilizados, mas sim uma redação que sabe onde começa, como que desenvolve, explicando como e por quê. Por fim, temos o parágrafo de conclusão. Portanto, mesmo em tempos de uma felicidade obrigatória, o sujeito que não entender que não se sentir bem a todo tempo é normal, passará sua vida em busca de soluções superficiais e sem resultados eficazes de longo prazo. Nessa perspectiva, Eva e Adão
assim como toda a humanidade após a abertura da Caixa de Pandora, não foram castigados, apenas foram impostos à realidade. E por fim, temos então a questão do que a gente tem como seria o último critério de correção, que assim como o critério B também vai até a nota 4, diferente do critério A que vai até a nota 3, que temos a questão dos raros erros de elementos linguísticos de modalidade de coesão, que também faz com que a gente tenha um uso adequado dos recursos coesivos, a valorização de relação entre as partes do texto em virtude de bom uso dos recursos coesivos. Que recursos coesivos são esses? Não somente a questão de gramática, como por exemplo a escrita de palavras, a não repetição de palavras, o uso de conectivos em seu sentido que ele precisa utilizar. Se a gente percebe de forma muito superficial, percebamos que há a utilização de o na, sob essa ótica, contudo, porém, em primeira análise, consoante, dessa maneira, e por aí vai em vários outros parágrafos, como também temos o portanto, nessa perspectiva, ou todavia, e consequentemente. O que isso é importante? É importante para poder mostrar o que foi escrito antes com o que vai ser escrito depois. Você está adicionando uma ideia, você está explicando. Lembre-se que as redações sempre no desenvolvimento tem: você explica um tópico frasal, você fala como que ele acontece e por que ele acontece, e você conclui a sua ideia. Apesar dessa redação ser nota máxima, eu também vou dar o meu ponto de vista no sentido que eu vou falar que eu vou dar o sentido do benefício da dúvida, que aqui existem algumas partes esquisitas na questão da redação. Por quê? Porque se a gente vai ver no primeiro desenvolvimento, não sei se você percebeu, mas quando tem a questão da normalidade da tristeza, consoante sociólogo, há um consoante em letra maiúscula. Eu não sei se aqui era para ser uma vírgula ou se era para ser um ponto final. Assim como também existem algumas outras partes que elas vão fugir um pouco da gramática. Mas eu vou acreditar que é da questão da digitação. Então tinha o espelho da redação e a pessoa foi digitando ela. E não que a redação foi entregue desse jeito. Claro que também a Unesp ela tolera alguns erros. Se na sua redação inteira só faltou uma vírgula, não vai ser retirado pontos de você. Se faltou uma ou duas acentuações, não vai ser retirado pontos de você. Perceba que aqui do que a gente teve das notas, de tema, de argumentação e de gramática, o mais importante não é a questão da gramática. Você tem praticamente 7 pontos que estão preocupados em você falar de todas as palavras do tema e ter uma redação organizada. Então, mesmo que você erre todos os acentos, ainda assim o mais importante é uma redação bem organizada para a Unesp e não uma redação gramaticalmente completa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então lembrando que aqui a gente percebeu que nessa redação, o que a gente vê como a questão da Bíblia, ela é utilizada para poder ajudar na argumentação, para poder mostrar um repertório no nosso cotidiano que ilustra bem o nosso comportamento social. Porque a questão da Unesp é que muitas das vezes que a gente tem as discussões de repertório ou de redação, ela tem um embate entre indivíduo e coletivo. Então, nesse sentido, a gente percebe que a Bíblia ela aparece não para ser a base da argumentação, mas como você explica como a sociedade se comporta, ilustrando com a Bíblia. Então, a Bíblia ela é um reflexo do que a gente tem de moral e ética da nossa sociedade. Então, a gente tem esse conflito entre indivíduo e coletivo, com a Bíblia sendo utilizada como um repertório para poder ilustrar isso bem. Inclusive, você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, ou alguma coisa que você gostaria de sugerir ou de reclamar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Pode ser que você tenha ficado confuso nessa questão, porque apesar de eu ter falado o tema, né, por si só, não ficou claro quais eram os outros textos motivadores ou até mesmo estratégias que você poderia construir a partir disso. É por isso que eu vou deixar aqui o vídeo que eu explico justamente desse tema, para poder falar não somente das estratégias que você teria e também do que eu achei do tema, mas também da dúvida, poxa, se eu fiz isso na Unesp, será que dá para poder fazer no Enem, de utilizar a Bíblia como repertório? E aqui tem justamente uma redação nota máxima que no Enem PPL utilizou a Bíblia como repertório, que eu analiso também parágrafo por parágrafo e como foi utilizado. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!